Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... iPod. Você conhece e sabe para que serve? Então, venha conhecer. O seguidor Rádios Antigos me perguntou se tem como testar a isolação dos transformadores. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre equipamento de teste chamado de iPod, que testa a rigidez dielétrica e a isolação de equipamentos e materiais. Vamos lá? Eu usei muito o iPod na fábrica de capacitores da Epicus. Esse equipamento é usado para testar a rigidez dielétrica do dielétrico dos capacitores de plástico, da isolação entre a carcaça do capacitor e a bobina, entre outras aplicações. Então, comecei a procurar informações de fabricantes e encontrei um fabricante brasileiro que oferece um produto de excelente qualidade, a Entran Equipamentos. Eles têm muitas informações sobre esse assunto. Então, resolvi fazer esse vídeo baseado nas informações da Entran. O termo iPod é, na verdade, o nome de um ensaio de rigidez dielétrica ou ensaio de tensão suportável em português. A sigla vem do inglês High Potential. De forma simples, testa a isolação. Na figura está sendo feito um teste de isolação da fiação do painel elétrico com a carcaça do painel. Existe um teste similar, o Megger, que testa a resistência dielétrica, que é a resistência do dielétrico. Esse MEG é de megômetro. O iPod testa a isolação com tensões mais elevadas. Como é feito esse teste, professor Bairros? Simples, aplicando uma tensão elevada entre dois pontos do equipamento e medindo a corrente. Em um equipamento elétrico ou eletrônico, o ensaio é feito entre as partes energizadas do equipamento e as partes acessíveis, aquelas que o usuário pode tocar sem abrir o equipamento. O desenho da figura, retirado do site da Entran, é bem esclarecedor. Ao aplicar uma alta tensão entre as partes energizadas e as partes acessíveis de um equipamento, o iPod testa as isolações que separam essas duas partes. Se houver passagem da corrente acima de um limite padrão, de uma parte para outra, significa que a isolação não é adequada. Em ensaios de materiais isolantes, o material sob teste é colocado entre dois eletrodos. O iPod aplica alta tensão entre os eletrodos e monitora a passagem da corrente. Nesse caso, o teste determina a tensão que rompe o dielétrico. Na figura, com a tensão V1, não rompeu o dielétrico. Com a tensão V2, o dielétrico é rompido. Esse teste pode ser feito de forma destrutiva e não destrutiva. Na forma não destrutiva, o limite de tensão é conhecido e o equipamento é submetido a essa tensão. Então, o teste é aplicado. Se houver passagem da corrente, o equipamento é descartado. Na forma destrutiva, o equipamento é submetido a uma tensão crescente até que ocorra a ruptura. Esse teste é realizado principalmente para testar amostras de materiais isolantes ou no processo de projeto de equipamentos. Agora vou mostrar como proceder para fazer um ensaio de rigidez dielétrica dos equipamentos mais comuns. Veja como ligar o iPod ao equipamento sob teste. Você deve ajustar os parâmetros de teste antes de iniciar o ensaio. Tensão de saia e corrente limite. Nesse exemplo, os parâmetros já estão previamente ajustados. Nos equipamentos da Entran, esses ajustes podem ser feitos de forma digital. O vídeo original de onde foram tiradas essas imagens está na descrição desse vídeo. Tudo começa ligando as ponteiras de teste. A figura mostra a conexão do plug da rede a uma tomada especial que conecta o fase neutro do equipamento a uma das ponteiras de teste. A outra ponteira é ligada através de uma garra de teste na parte metálica do equipamento. Antes de iniciar, você deve conferir o número de identificação do teste. Para iniciar o teste, pressione o botão de Início do teste. Muito lógico, não é mesmo? Ao fim do ensaio, a lâmpada verde indica que o ensaio foi aprovado.
A tela do HiPot mostra as medições realizadas durante o teste. Veja como testar um eletrodoméstico. Nesse exemplo, uma torradeira. A ilustração é muito boa, diz tudo. A tensão é aplicada entre a carcaça metálica, a parte acessível, e os pinos de neutro e fase da alimentação. Veja aqui o teste de um equipamento médico, um nebulizador. A tensão é aplicada entre a carcaça, aqui a carcaça tem que ser envolvida por uma folha metálica. Isso quando essa carcaça for feita de material isolante, o plástico. A tensão é aplicada entre a folha metálica e os pinos de neutro e fase. Veja como testar um motor de portão. Teste muito importante porque a maioria dos portões são metálicos. Nesse ensaio, como em outros eletrodomésticos, a tensão é aplicada entre a parte metálica e os pinos de fase neutro do plugue. Veja o teste da luminária. A tensão é aplicada entre a carcaça metálica, parte acessível, e o pino de fase e neutro da alimentação. Você não quer levar um choque ao trocar a sua luminária, não é mesmo? Veja como testar um painel elétrico. Acho que muito técnico eletrônico vai ficar surpreso ao saber que existe esse tipo de teste. E é muito simples e importante. Toda empresa que trabalha com esse tipo de montagem deveria ter um HiPot e testar a isolação do seu painel. A tensão é aplicada entre a carcaça ou terminal de aterramento e o barramento energizado. Veja como é testada a isolação de um cabo. A tensão é aplicada entre dois condutores isolados. As luvas isolantes. Sim, você sempre soube que é preciso testá-las, mas talvez não soubesse que é tão simples. Mas aqui tem que ter o HiPot apropriado, um HiPot de alta tensão. Veja o HiPot da figura executando um ensaio em uma luva isolante. A luva é mergulhada num tanque com água e seu interior também é preenchido com água. 2 eletrodos são usados, um no interior da luva e outro no exterior. A tensão é aplicada entre os 2 eletrodos. Normalmente o eletrodo de fora da luva é aterrado. Você viu nesse tutorial o que é o HiPot, para que serve e um monte de exemplos. Para cada teste você deverá usar o HiPot apropriado. Para mais detalhes sobre os testes e produtos, eu deixei o link da Entran na descrição desse vídeo. Um agradecimento especial à Entran, que cedeu as imagens e permitiu que eu divulgasse as informações do site. Devo salientar que eu não estou ganhando nada com isso. Existem muitos fabricantes de HiPot, a maioria estrangeiros, então eu resolvi mostrar uma empresa nacional. Precisamos valorizar o que é nosso, vocês não acham? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!